Pessoal, beleza? Então, hoje a gente vai ver aqui duas expressões, na verdade, quatro expressões, né? Que a gente confunde muito na hora de utilizar, tá? Então, as primeiras a gente vai utilizar com a preposição at, tá? At the end. Então, quando eu uso at the end, eu tô querendo falar no final, mas é no final literal, no final de alguma coisa. Geralmente, vou me referir a períodos de tempo, eventos, né? Então, ela vai estar geralmente acompanhada da preposição of, porque eu vou dizer no final de alguma coisa. Então, eu posso dizer, por exemplo, no final da semana, at the end of the week, at the end of the day, at the end of the month, at the end of the year, ou eu vou estar falando de algum curso, algum evento, at the end of the course, at the end of the class, at the end of the movie, at the end of the party, no final da festa, at the end of the university, no final da faculdade, at the end of the congress, at the end of the book, no final do livro, at the end of the street, no final da rua, at the end of the line, no final da fila. Então, esse daqui vai estar seguido sempre com a preposição of. E o mesmo vai acontecer se eu quiser falar no começo de alguma coisa. Então, eu vou dizer at the beginning. No começo do livro, at the beginning of the book. No começo da festa, eu encontrei a fulana, at the beginning of the party. No começo da semana, at the end of the week. Então, eu vou dizer eu falei at the end, né? At the beginning of the week. Então, eu vou utilizar at the end para no final de alguma coisa e at the beginning of para no começo de alguma coisa. Então, eu preparei aqui alguns exemplos para vocês. We are going to Japan at the beginning of July. Ou eu poderia dizer, we are going to Japan at the end of July. Nós vamos para o Japão no começo de julho. Ou nós vamos para o Japão no final de julho. Então, literalmente no começo do mês ou no final do mês, tá? Posso dizer também, at the beginning of the film, no começo do filme, the camera zooms in to show two people sitting by the side of a river. No começo do filme, ou eu poderia dizer no final, né? At the end of the film, a câmera dá um zoom para mostrar duas pessoas sentadas ao lado, né? À beira de um rio. Sentadas uma do lado da outra, no caso, né? He seemed quite nervous at the beginning of the meeting. Ele parecia muito nervoso, bastante nervoso, no começo da reunião. Ou at the end of the meeting, no final da reunião, também poderia ser. At the end of his life, he had no regrets. No final da vida dele, ele não tinha arrependimentos. Put a period at the end of every sentence. Então, coloque um ponto final no final de cada frase. I pay the telephone bill at the end of each month. Eu pago a conta do telefone no final de cada mês. Meet me here at the end of the concert. Me encontre aqui no final do show. E I'll have an answer at the end of the week. Eu terei uma resposta no final da semana. Então, para dizer no começo e no final de alguma coisa, quando é literal, você está se referindo realmente ao final de um período de tempo, ao final de um evento, ou ao final, por exemplo, de um filme, de um livro, alguma coisa assim, mas é realmente no final ou no início, você vai usar sempre com a preposição at. Mas existem essas duas mesmas. Deixa eu mudar a cor para ficar mais, para aparecer mais agora aqui. Existem essas duas mesmas expressões, só que daí com a preposição in. Então, eu vou dizer in the end ou eu vou dizer in the beginning. Daí, elas não vão ser seguidas com a preposição of, porque não vai ser específico no final ou no início de alguma coisa. Aqui eu vou estar me referindo a um sentido mais geral. Eu vou dizer assim, no final de tudo, ou no final das contas, ou simplesmente, no final nós resolvemos fazer tal coisa. No início a gente achou que não ia dar certo, mas eu não estou dizendo assim, no início do mês, no início da semana, no início da festa. Eu estou me referindo a uma situação mais generalizada.
Então, eu vou usar com o in e eu não vou ter o off depois dessas expressões. Então, eu vou dizer, por exemplo, assim, ó. In the end, what really matters in a friendship is trust. No final, o que realmente importa numa amizade é a confiança. In the end, they shook... Aqui faltou um Y aqui, ó. In the end, they shook hands and made up. No final, eles apertaram as mãos e fizeram as pazes. Então, não me interessa se foi no final do mês, foi no final daquela situação, no final de tudo que se passou. Então, é mais um sentido, assim, figurado do que literal. Aqui, in the end, we decided to see the movie tomorrow evening, because... Talvez uma vírgula, né, Silvia? Because there were only front seats left by the time we got to the theater. No final, nós decidimos ver o filme amanhã à noite, porque havia apenas assentos lá na frente, né, sobrando, quando nós chegamos ao teatro. Então, no final daquela situação, no final de tudo. Outro exemplo aqui. In the beginning, the universe was empty and dark. Então, no começo, né, no início, no princípio de tudo, o universo era ou estava vazio e escuro. The company was very small in the beginning, but it eventually became a giant corporation. A empresa era muito pequena no começo, no início, no princípio, mas, eventualmente, esse finalmente, né, tornou-se uma corporação gigantesca. In the beginning, I found the course very difficult. No começo, no início, eu achava, né, o curso muito difícil. E I thought he loved me. Perhaps he did in the beginning. Eu achei que ele me amava. Talvez ele me amasse no começo, né, no início, no princípio, no começo de tudo. Enfim, a esperança nunca morre, né? Mas enfim, espero que eu tenha ajudado vocês com mais essa dica. Tá? Lembrando que eu vou colocar todas as informações ali na descrição do vídeo, né, em relação aos cursos, aos preparatórios que eu tenho disponíveis lá na Eduz para compra, né, para quem estiver interessado. Quem vai fazer os concursos da IBAN, acho que agora são alguma coisa da aldeia aí, que eu nunca lembro o nome, né, no Rio de Janeiro. Eu tenho o preparatório da IBAN, que é o mesmo do Japeri, porque o edital é o mesmo, tá, gente? Então, se tiverem interesse, tem a venda lá na Eduz. Ou pode me chamar no WhatsApp, se quiser conversar comigo. Tem um vídeo aí na playlist, por aí deve ter um vídeo explicativo de como funciona esse preparatório. Pode entrar lá no grupo do Teachers também, tem bastante gente que já adquiriu, que diz que vale a pena, tá? Tô vendendo meu peixe, eu sei, mas é verdade. E tem também, agora que eu vou fazer o preparatório com aulas ao vivo, no mês de dezembro e janeiro, para o concurso que vai ter em Caucaia, no Ceará, se eu não me engano, a banca é CETRED. Então, o pessoal está me pedindo, esse vai ser com aulas ao vivo. Ainda estou preparando o material, não tenho informação ainda de valores nem de datas que vai acontecer esse preparatório, mas logo eu tenho essas informações, tá? Tem o grupo dos teachers lá no WhatsApp também para quem quiser participar. Se tiver interesse em me seguir, também tem o meu Insta aí profissional. Qualquer informação é só entrar lá no meu WhatsApp profissional e me chamar. E os recados de sempre, né? Curtam, comentem, se inscrevam no canal para me ajudar a crescer, enfim, aquilo que vocês já sabem. Agradeço quem assistiu até o final, então, and see you next video. Bye bye.